Fabrício. A gente teve agora, Evandro, uma manifestação de Jorge Rodríguez. Ele é o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, irmão da vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, e também ex-ministro da comunicação do governo Nicolás Maduro entre 2017 e 2020. E ele falava agora no bunker da campanha de Nicolás Maduro, fazia um comunicado agora à imprensa e disse o seguinte: nós não podemos dar os resultados, mas podemos mostrar a cara. E aí colocou um grande sorriso no rosto Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, indicando, segundo ele, que os resultados seriam positivos para o governo de Nicolás Maduro, para o partido de Nicolás Maduro. Essa manifestação de agora, deste exato momento, de Jorge Rodríguez, agradecendo também a participação do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, dizendo que o processo eleitoral nesse domingo ocorreu com grande paz, de maneira bastante pacífica, bastante ordenada. Falou também de perseguição da oposição, disse que é a oposição que persegue o governo de Nicolás Maduro e que há uma minoria violenta no país que tenta contestar os resultados e instaurar o caos. Mas então, sobre resultado, sobre expectativa de resultado, a manifestação foi essa. Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, dizendo: ainda não podemos dar os resultados, dar os números, mas podemos mostrar a cara, e aí apontou para o sorriso no seu próprio rosto. É essa manifestação que a gente tem nesse momento do grupo de Nicolás Maduro, Evandro. Sem os números, cada um vai trazer a manifestação que lhes convém, né, Fabrício? Certamente. A gente já viu agora há pouco o grupo de Maria Corina Machado, de Edmundo Gonzalez, dizendo que tem uma ampla vantagem contra Nicolás Maduro. É aquela história que a gente vinha dizendo, né, das pesquisas, consultorias que são contratadas por cada um dos partidos, por cada uma das alas, e aí essas pesquisas feitas por essas consultorias tendem a atender à vontade dos seus contratantes. Então, aquelas contratadas pelo grupo de Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez dão uma vitória substancial para a oposição, enquanto aquelas contratadas pelo governo dão uma vitória para o governo, certamente. A gente lembra de uma manifestação que tivemos de Rafael de la Cruz, coordenador da campanha de Maria Corina Machado, lá em Washington, dizendo que as primeiras informações que chegaram para a Plataforma Unitária Democrática dão conta, sim, de uma vitória da oposição. Ou seja, a gente tem nesse momento um verdadeiro conflito de informações acontecendo em toda a Venezuela. A gente tem inclusive imagens ao vivo de Jorge Rodríguez nesse momento. Vamos acompanhar. Olha só, ele está falando aí, batendo palmas no comitê da campanha de Nicolás Maduro em Caracas. Vamos trazer aqui a tradução? Vou acompanhar. Nacional Eleitoral, né, Fabrício? Presidente da Assembleia Nacional Venezuelana. Ele fala agora das sanções impostas contra o governo venezuelano. Diz que a paz para a República passa pela eleição presidencial e que os resultados representam uma derrota dos agressores da Venezuela e aqueles que atacam o povo da Venezuela, e que agora vem uma nova etapa, uma etapa de construção, uma etapa onde o primeiro decreto, eu não posso falar isso, ele dá risada, e ele corta a resposta no meio. Uma etapa onde os venezuelanos possam se encontrar, se colocar de acordo, como já havia acontecendo com setores empresariais, agrários, e a principal missão é que todos juntos andem para frente, caminhem para frente, para que a recuperação econômica acelere a recuperação do Estado venezuelano e de todos os venezuelanos. Agora, uma outra pergunta que chega de um outro jornalista presente no comitê de campanha de Nicolás Maduro, falando de uma manifestação do governador do estado de Miranda. Vamos ver agora a resposta. A direção eleitoral estava pautada desde as 6 da manhã até as 6 da tarde. E quando há uma grande participação,
dos eleitores e eleitoras, o Conselho Nacional decide prorrogar os atos de votação. Mas, como eu dizia, nós tivemos uma participação importante às 5 horas da manhã, e esse grupo de centro, que de maneira característica se encontra em setores da classe média alta, se desinflou muito rapidamente. Esses atos de votação são muito rápidos. E isso era uma votação de maior ascendência, mas é um processo muito mais rápido do que o processo de eleições legislativas. Consequentemente, às 6 da tarde, nós já havíamos terminado com a votação na maioria do país. Bom, acompanhamos um pouco então da fala de Jorge Rodrigues. Fabrício, eu estava acompanhando aqui, vendo um pouco do histórico dele. Ele já foi reitor de uma das comissões que fazem parte da Comissão Nacional Eleitoral ali da Venezuela. Hoje, ele comanda esse diretório eleitoral de Nicolás Maduro? Exatamente, ele é um dos representantes do diretório de Nicolás Maduro. Ele também, quem ia falar era Diosdado Cabello, que é um dos líderes do Partido Socialista da Venezuela. Então, é um dos nomes fortes do governo de Nicolás Maduro, que conta com um certo apoio, inclusive, na Câmara dos Deputados, né? A gente lembra que em 2018, quando Maduro venceu as eleições pela segunda vez, houve um boicote da oposição. Grande parte da oposição no Legislativo concordou ali com a autoproclamação de Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, né? Atualmente, a maioria dos deputados são, de fato, a favor de Nicolás Maduro. Não há uma força tão grande assim da oposição no cenário legislativo, e aí Maduro tem alguns nomes fortes espalhados em diversos órgãos do governo e também em outras casas, como é o caso da Assembleia Nacional do país, que Jorge Rodrigues é o presidente e é um forte aliado de Nicolás Maduro, tal qual a gente vinha trazendo aqui. Alves Amoroso, presidente do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, também é um nome ligado ao governo de Nicolás Maduro, um nome forte, muito bem quisto dentro do Palácio Miraflores. Evandro. Desculpa, acabei me engasgando aqui na hora que eu fui puxar a palavra. Nelsinho, é natural que enquanto os dados não apareçam, cada um comece a puxar esses números positivos para si e a falar daquilo que eles consideram que foi bom nesses governos? É interessante que essa parece uma característica lá da Venezuela, né, Cine? Porque aqui no Brasil, por exemplo, depois do resultado das eleições, alguém faz uma mera manifestação ali para aguardar o resultado e se recolhem. E depois só aparecem depois de um resultado final, ou pelo menos quando já há uma maioria, ou quando há o reconhecimento da parte adversa pela vitória de um ou de outro. E lá, pelo que a gente está vendo, eles vão se manifestando mesmo sem a certeza, sem os dados, a confirmação oficial do resultado das eleições. E é interessante como se essas manifestações, a imprensa e manifestações públicas pudessem agora impactar no resultado final das eleições, que só as urnas poderão confirmar quem é que ganhou a eleição na Venezuela. Parece ser uma característica da Venezuela. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem uma conduta correspondente. Agora,